na mesma hora lançado na fornalha do fogo ardente. E ele voltou a desafiar aqueles jovens. E quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos, vocês? Quem é esse Deus que pode vos livrar? Significa que o Nabucodonosor estava a desafiar a quem? Ao Deus desses jovens. E a parte que me encanta é o versículo 16, 17 e 18. Esses jovens depois responderam ao rei. Disse: olha, rei Nabucodonosor, quanto a este assunto que você está nos trazer aqui, nós não precisamos tanto de responder quanto a esse assunto. Nós não negociamos a nossa adoração. O nosso Deus que nós adoramos, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que comanda tudo, o Deus que está acima de todos os deuses. Escuta bem, ó rei, esse Deus é poderoso. Essa fornalha ali de fogo que você mandou acender, ele pode mandar muito bem, mas muito bem, esfriar aquela fornalha ali. Ele vai trazer um ar-condicionado naquela fornalha ali. Esse Deus não é um Deus de brincar. Nós não vamos adorar a estátua. E escute uma coisa. Ele pode nos livrar, assim como também ele pode não nos livrar. É essa parte, irmãos. Esses jovens sabiam que Deus tem situações que deixam seus filhos morrer para glorificar o nome dele. E também Deus livra para poder salvar também os outros. E depois eles terminaram dizendo: em tudo isso que nós te falamos, ó rei, fica a saber que nós não vamos adorar a tua estátua, o seu Deus que você levantou, nós não vamos adorar. E ali nós encontramos que o rei ficou furioso, mandou acender aquela fornalha, sabemos a história. E o que aconteceu, queridos irmãos? Nós encontramos que esses jovens foram lançados na fornalha. E quando foram lançados, há um que apareceu ali. Jesus desceu, entrou dentro daquela fornalha ali e começou a conversar com os seus filhos. E o rei se espantou. Quando isso formos a ler já no versículo 25, eu quero acreditar que os irmãos conhecem a história. No versículo 25 nós encontramos o espanto do rei. E depois mandou chamar aqueles jovens, sair dentro da fornalha, intactos. Nem cabelos deles se chamuscou, nem um cheiro de fumo nas suas roupas não tinha. E o Nabucodonosor disse: realmente, agora eu entendo que existe um Deus, que nada é impossível para ele. Qual a mensagem, queridos irmãos, nós devemos extrair nesta manhã, na história, no testemunho desses jovens que deram na Babilônia? Nós, neste mundo, estamos no meio de muita gente que não conhece o Deus que fez os céus e a terra, que não conhece esse Deus que deve ser adorado, que fez as fontes das águas. E Deus está a colocar nós, Deus está a confiar em nós, para podermos também transmitir, para podermos dar a conhecer esse Deus que fez os céus e a terra. Mas o que é necessário? O nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa forma de conviver com as pessoas. Isso vai ditar se é que nós vamos representar, vamos levar esse Deus para essas almas ou não. Esses jovens, se fossem medrosos, esses jovens, se fossem jovens que não tinham um caráter positivo, uma boa identidade, eles não poderiam ter essa firmeza diante do rei. E vejam a beleza do Evangelho. Através da conduta desses jovens, o Nabucodonosor chegou a conhecer o Deus que fez os céus e a terra. E a Bíblia nos relata que Nabucodonosor salvou. Havemos de ver Nabucodonosor na eternidade. Ele estará lá. No capítulo 4, ele dá o seu próprio testemunho. Ele dá o próprio seu testemunho, reconhecendo que realmente existe um Deus que reina. Então, queridos irmãos, esta manhã
Essa mensagem é para nós hoje. Não tenhamos medo daquilo que nós temos por testemunhar a respeito do nosso Deus. Não tenhamos vergonha por aquilo que nós temos por testemunhar por esse Deus que fez os céus e a terra. A melhor forma de a gente pregar o Evangelho é a gente testemunhar do poder de Deus. E esses jovens, foi o que eles fizeram. Diante daquele grande, mas grande problema entre a morte e a vida, eles permaneceram firmes. E veja só que Deus, ele se posiciona no lugar daqueles que querem realmente o representar. Deus não se esquece. Deus não fica com olhos fechados para todos aqueles que querem representar a Ele neste mundo, as pessoas. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali a conversar com o rei, estavam ali a dialogar, a debater com o rei naquela altura, o próprio estava ali a observar a conversa, estava a observar ali o discurso. E ele disse, não. Há um assunto na terra que tenho que descer para ir resolver. Os meus filhos têm um caso que eles invocaram-me e eu tenho que agir. Oh, que maravilha, irmãos. Quando a gente estamos diante dos homens, enquanto estamos a falar o nome do Senhor Jesus, enquanto estamos a testemunhar o nome do Senhor Jesus, Jesus observa-nos. Jesus observa-nos e em algum momento envia anjos, ou Ele mesmo desce pessoalmente, assim como desceu por esses jovens. Quantas vezes nós perdemos essas oportunidades, irmãos? Nós conseguimos ver isso na vida de Cornélio. Cornélio, homem que dedicava a sua vida a testemunhar. E vejam, Deus contemplava aquilo. E um dia ele recebeu a visita de um anjo. Então significa que o nosso Criador, Ele está disposto, irmãos, de nos dar poder e testemunharmos o poder dele diante das pessoas. Que o Senhor esta manhã nos ajude a compreender melhor a sua mensagem. Assim como Jesus disse, onde estiverem dois a falar do meu nome, onde estiverem três a falar do meu nome, eu estou ali no meio deles. Foi assim que aconteceu com esses jovens. Enquanto Nabucodonosor estava a desafiar o Deus dos céus da terra e aqueles jovens a reivindicar, a dizer que não, nós não vamos adorar esse Deus, porque esse Deus não é o Deus que deve ser adorado. O Senhor Jesus já estava a se preparar lá nos céus para descer, para vir livrar os seus filhos. Que a maravilhosa graça de Cristo esta manhã nos ajude a compreender melhor e extrairmos outras lições que é possível extrair nesses textos que nós acabamos de ler. Em nome de Jesus, amém.